Olá pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo de matrizes. Vamos ver agora a multiplicação de matriz. Muito cuidado, muita atenção, pois é nesse tópico de multiplicação de matrizes onde os alunos tendem a ter mais dificuldades. Então, primeira coisa que devemos notar na multiplicação de matrizes é que eu só posso multiplicar matrizes quando as minhas matrizes obedecem à minha condição para essa multiplicação. Qual é a condição de multiplicação de matrizes? Observe, se eu tiver uma matriz do tipo M por N, ou seja, M linhas por N colunas, e vou multiplicar essa minha matriz A por uma matriz B, onde nessa matriz B eu vou ter uma matriz do tipo N por P, ou seja, N linhas e P colunas. Eu só vou poder fazer a multiplicação da matriz A com a matriz B se e somente se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Observe, N e N. Ó, isso aqui tem que ser igual. Se isso aqui não for igual, se a quantidade de colunas da primeira matriz não for igual à quantidade de linhas da segunda matriz, você não faz essa multiplicação, certo? Cuidado que as questões podem vir testando esse tipo de conhecimento de vocês, porque o aluno às vezes se preocupa somente em aprender a multiplicar e não a lembrar desse detalhe aqui. Aí pode aparecer uma questão colocando lá, perguntando se aquela matriz, se for possível, qual o resultado da multiplicação entre as matrizes. Ora, se ele pergunta se é possível, primeiro você vai verificar, porque senão você corre o risco de trabalhar de graça. Porque se você partir logo para tentar fazer a multiplicação, pode ser que não seja possível. E aí você vai trabalhar de graça, vai perder tempo. Se você tivesse testado logo essa condição aqui e verificado que não era possível, pronto, você dizer que não era possível a multiplicação entre essas matrizes. Se ganharia tempo. Muito bem. Então, essa é a condição para que essas matrizes sejam multiplicadas. Essa multiplicação, obviamente, vai gerar uma outra matriz, que a gente chama de matriz C, aonde a quantidade de linhas dessa matriz C, que é a matriz resultante, vai ser a quantidade de linhas da primeira matriz, e a quantidade de colunas é a quantidade de colunas da segunda matriz. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo com números. Imagine que você tem uma matriz D do tipo 2 por 3 e vai multiplicar com a matriz F do tipo 3 por 4. Vamos ver se isso é possível. Verifico a quantidade de colunas da primeira matriz com a quantidade de linha da primeira. Igual está aqui, ó, quantidade de colunas da primeira matriz com a quantidade de linhas da segunda matriz. Deu certo? Deu. Então, isso aqui já é um indicativo que eu posso fazer essa multiplicação. E o resultado dessa matriz vai ser uma matriz resultante, chamada matriz de matriz H, aonde a quantidade de linhas vai ser a mesma quantidade de linhas da primeira. Ó. A primeira matriz tinha quantas linhas? 2. A quantidade de colunas dessa matriz resultante. Lá na matriz C, que era resultante, a quantidade de colunas está igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Então, a quantidade de colunas dessa aqui vai ser a quantidade de colunas dessa segunda matriz. Pronto. Nós aplicamos aqui os próprios conhecimentos que nós já tínhamos visto aqui anteriormente. Certo? Para acontecer a multiplicação, a quantidade de coluna da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linha da segunda. Muito bem. Bateu, professor. E a linha da primeira com a coluna da segunda é obrigado a bater? Não. A matriz resultante, ela vai ter quantas linhas, quantas colunas? A quantidade de linha da matriz resultante é a quantidade de linhas da primeira matriz. E a quantidade de coluna é a quantidade de coluna da segunda matriz. Pronto, essa é a condição de existência para eu fazer a multiplicação de matrizes. Agora vamos trabalhar com um exemplo prático. Coloquei aqui para vocês um exemplo para a gente trabalhar essa multiplicação de matrizes. Muito bem. Pessoal, multiplicação de matrizes é um pouco mais trabalhosa, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mesmo para a gente chegar no resultado. Então vamos lá. Dada a matriz A, com os elementos 1, 2, 4, 3, a matriz 2 por 2,
uma matriz B com os elementos 0, 1, menos 2 e 5, uma matriz 2 por 2, eu quero fazer a multiplicação dessas matrizes. Observe, eu não estou fazendo a multiplicação de um número por uma matriz. Eu estou fazendo a multiplicação de uma matriz por outra. Não confundir com o item anterior que nós estudamos. Certo? Muito bem. Pessoal, vamos fazer aqui, tentar fazer de uma forma mais prática. Ó, eu vou traçar linhas. Vou fazer isso aqui. Traço linhas aqui também. Observe, eu coloco a matriz A aqui embaixo, coloquei a matriz B um pouco mais acima. Aqui vai ter um elemento. Que elemento é esse aqui? Ó? É o resultado da multiplicação dos elementos da primeira linha com a primeira coluna. Os elementos da primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. O 1 vai multiplicar com o 0 e o 2 multiplica com o menos 2. 1 vezes 0 é 0. Mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Foi o que nós fizemos aqui. Mais uma vez, com calma. Eu tenho a matriz A, peguei a matriz B, coloquei um pouco mais acima, coloquei linhas, e aí eu vou ter 4 partes, 4 quadrados aqui. O que é que vai estar nesses quadrados? O resultado das multiplicações dos elementos das linhas pelas colunas. Eu pego os elementos da primeira linha, multiplico pelo elemento da segunda coluna. Tá? Aliás, da primeira coluna. 1 vezes 0, 2 vezes menos 2. O resultado dessas duas multiplicações eu vou somar, certo? Muito bem. Coloca aqui. O que é que eu vou fazer agora? Você vai pegar a segunda coluna, a primeira coluna, e multiplica pelos elementos da segunda linha. Você vai fazer isso aqui, ó. 4 vezes 0. 4 vezes 0 vai dar 0. Mais 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar... Vou colocar aqui, só consertar aqui. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Fecha aqui. Muito bem. Observe que nós já pegamos essa primeira coluna e já multiplicamos pelas duas linhas. Preenchemos esses dois espaços. Não tem mais com quem multiplicar essa primeira coluna. O que é que eu faço? Deixo essa primeira coluna e vou saltar para a segunda. Vou pegar agora a segunda coluna e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a primeira. Vou pegar a segunda coluna, pegar os termos dela, os elementos, vou multiplicar pelos elementos da primeira linha, boto o resultado aqui. Vou pegar os elementos da segunda coluna e vou multiplicar pelos elementos da segunda linha e coloco o resultado aqui. Vamos lá? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5 dá 10. Então, 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 5, 10. Agora, eu vou pegar a segunda coluna e multiplicar pela segunda linha. 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 5, 15. Observe que agora eu vou ter 4 contas em separados, né? E aí é justamente aqui onde eu vou ter a minha matriz. 0 mais menos 4. Mais com menos dá menos, né? Menos 4 com 0 vai dar menos 4. 1 mais 10, 11. Mais com menos dá menos 6. Menos 6 com 0 vai dar menos 6. 4 mais 15, 19. Essa aqui, gente, é a matriz que resultou da multiplicação dessas duas matrizes. Certo? Muito bem. Só que tipo de matriz é essa? Duas linhas por duas colunas. Vamos testar aquela condição lá daquela condição para acontecer a multiplicação? Vamos. A condição dizia que
eu ia ter duas matrizes multiplicando, matriz A, matriz B. A quantidade de coluna da primeira tinha que ser igual à quantidade de linha da segunda. A quantidade de coluna da primeira igual à quantidade de linha da segunda. Condição de existência, nós multiplicamos, realmente encontramos a matriz. Ele, essa mesma condição dizia que a matriz resultante, como é que ia ser essa matriz? A quantidade de linha dela tinha que ser igual à quantidade de linha da primeira matriz. A quantidade de linhas, 2, igual à quantidade de linha da primeira matriz, 2. E a quantidade de colunas tinha que ser igual à quantidade de coluna da segunda matriz. Ó. P. Quantidade de coluna da segunda, 2, aqui 2. Então, provamos que era possível multiplicar, e aí nós multiplicamos. Isso aqui, gente, é multiplicação de matriz. Façam os exemplos, testem várias vezes, repitam várias vezes. Claro que essa aqui foi mais simples porque é uma matriz 2 por 2. Se fosse uma matriz 4 por 4, seria bem mais complicado. 3 por 3, bem mais complicado. Outras matrizes de tamanhos maiores, seria bem mais complicado. Mas o procedimento é o mesmo. O importante é que a forma de você fazer com a matriz menor é igual à que você faz com a matriz maior. Certo? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Esse é, portanto, a parte de operações com matrizes que está contido aí nas atividades de vocês, certo? Boa sorte, até a próxima.